Ninguém vence por acaso, aliás, nada é por acaso. Então, se eu venci o câncer, a fibrose pulmonar, a timidez extrema, a bronquiopneumonia, as dificuldades na reta final da faculdade, entre outras batalhas que enfrentei, foi graças a essas coisas que estou prestes a contar. Portanto, se você deseja se tornar um grande vencedor, preste muita atenção nisso que eu tenho para dizer e assista este vídeo até o fim. Até porque tem uma surpresinha para quem ficar comigo até no final do vídeo. E aí, bora embarcar nessa nave? O primeiro item a ser abordado aqui é a força, e a força que eu estou falando não é a força física, porque ter força física em certas situações é sim bem importante. Entretanto, a força a qual eu me refiro é ainda mais importante. Eu estou falando da força interior ou força de vontade, porque olha só, desde pequeno eu sempre fui muito fã da vida, e mesmo me encontrando ali à beira da morte, diante de todo aquele sofrimento, tudo o que eu mais queria era continuar vivendo. E hoje eu tenho certeza que se eu não desejasse tanto assim continuar vivendo, eu não teria resistido à luta contra o câncer e muito menos contra a fibrose pulmonar. E essa mesma força interior teve um papel crucial para que eu pudesse concluir a faculdade, porque no último semestre da faculdade eu fiquei completamente perdido e apavorado. Fiquei sem professor de apoio, o que eu mais temia aconteceu, que foi ter que fazer o TG sozinho, que é um trabalho bem complexo, né? Para piorar, ainda tive que desenvolver o meu TG do absoluto zero, enquanto a grande maioria, além de fazer em grupo, aproveitaram o trabalho que já estava sendo desenvolvido na AP, e eu tive muito medo de não conseguir dar conta do recado. Além do TG, tinha vários outros trabalhos para fazer, e alguns eu também tive que fazer sozinho. A cada vez que eu mexia no TG e via que ainda faltava um monte de coisas, que tinha que arrumar isso, melhorar aquilo, o desespero só batia mais forte. E eu ainda tinha que arrumar um estágio para poder de fato concluir a faculdade. Só que já tinham alugado um triplex na minha cabeça, dizendo que eu não iria conseguir estágio em lugar nenhum por não saber mexer muito bem no computador. Porém, maior do que todo esse meu desespero e do que a vontade de jogar a toalha, que não era pouco, foi a minha vontade de continuar, para provar a mim mesmo e aos outros que eu sou capaz. E ainda bem que eu continuei, porque eu consegui estágio no primeiro lugar que pedi, concluí o meu TG com sucesso, obtendo uma nota 10, e assim finalizei a faculdade sem carregar nenhuma DP, apesar de todas as dificuldades. E essa minha força de vontade para concluir a faculdade teve como alicerce o segundo item a ser apresentado, que não é nada mais e nada menos do que o orgulho. Porque, querendo ou não, eu sou um pouco orgulhoso, e enquanto motivador eu não poderia trancar a faculdade, porque teoricamente eu estaria desistindo, por mais que fosse temporariamente. E ao desistir, eu estaria contrariando tudo aquilo que eu prego e defendo aqui no canal. Sem contar que se eu realmente desistisse desse sonho de terminar a faculdade, eu seria visto como um derrotado. Porque o verdadeiro derrotado não é quem perde, mas sim aquele que desiste. Por isso, o meu orgulho gritou bem alto e me impediu de trancar a faculdade. Porém, tome muito cuidado, porque assim como o orgulho pode te ajudar a conquistar algumas vitórias, ele também pode ser a fonte das suas derrotas. Afinal de contas, o orgulho é traiçoeiro demais. Veja bem, quando eu fui reprovado no 5º ano, a minha mãe já tinha até autorizado a minha reprovação. Entretanto, quem bateu o martelo final fui eu. E se naquela época eu tivesse sido orgulhoso e falasse que não, que já que o governo não me aprovaria, eu queria passar, provavelmente eu não teria aprendido nem a metade de tudo o que eu aprendi. E não teria nem mesmo me tornado um aluno tão dedicado a ponto de ser considerado um dos melhores alunos da escola. Portanto, o que em um primeiro momento pareceu ser uma derrota, que foi a minha reprovação, acabou se tornando uma vitória. Ainda bem que naquela ocasião eu tive humildade e coragem o bastante para aceitar a minha reprovação, por mais que isso doesse em mim profundamente.
Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, porque além de me motivar, isso fortalece demais a entrega do vídeo. O terceiro item a ser apresentado é a fé, porque sim, é ela que nos mantém de pé, mesmo quando não temos mais força para nos levantar. E eu digo isso por experiência própria. Se tem uma pergunta que eu recebo muito, é de onde que eu tiro tanta força? E o que eu sempre respondo é que a minha força vem da minha própria história de vida e também da minha fé em Deus e em mim mesmo. Porque eu acredito demais no meu próprio potencial. Aliás, acredito que todos nós temos um potencial gigantesco. Somos nós que muitas vezes não sabemos explorá-lo. E a minha fé foi extremamente importante nas lutas contra o câncer, contra a fibrose pulmonar, contra a bronquiopneumonia e também, de certa forma, contra a timidez extrema. Tanto é que quando eu estava com câncer, eu me lembro que uma vez eu recebi oração e nessa oração foi revelado que eu seria salvo pela minha fé. E depois de passar por tantos sofrimentos, de chegar a estar praticamente com o pé na cova, aqui estou eu, curado, saudável, falando com vocês. E por mais que em um determinado momento daquela minha luta estranha contra a bronquiopneumonia, eu tenha me revoltado com a situação, eu nunca me revoltei com Deus, ou fiquei pensando que tinha sido abandonado por Ele, porque eu sempre soube que Deus estava do meu lado, segurando na minha mão o tempo todo. E mesmo hoje em dia, não tendo mais tanto aquela obsessão de voltar a enxergar igual eu tinha antigamente, não vou negar que eu ficaria bem contente se isso acontecesse. Não sei se isso acontecer um dia, se será o dia mais feliz da minha vida, como eu pensava que seria. Mas, de qualquer modo, será um dia bem alegre. E eu ainda acredito sim que, se Deus quiser, Ele pode me fazer voltar a enxergar a qualquer momento. Se você está gostando mesmo do vídeo, aproveite para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações. Venha comigo embarcar nessa nave e viver o lado bom da vida. O quarto item a ser abordado está diretamente ligado ao terceiro que acabei de falar, e é a mentalidade positiva. Existem diversos estudos que mostram que aqueles que pensam de forma positiva tendem a reagir bem melhor aos tratamentos e por isso têm muito mais chances de serem curados. E no meu caso, isso não foi diferente, porque por mais próximo que eu estivesse da morte, em momento nenhum eu fiquei pensando que iria morrer, que não teria mais qualidade de vida, que ficaria vegetando ou que não iria sair mais do hospital. Pode até ser que de forma inconsciente eu tenha sentido um pouquinho desse medo, porém eu nem percebi, porque eu sempre pensei que eu sairia vencedor. E é claro que eu não sou invencível, é bem provável que em algum momento eu ainda perca alguma batalha. Mas o importante é que até aqui a mentalidade positiva e as demais coisas que estou contando têm funcionado bem demais. Tanto é que eu saí vitorioso em todas as batalhas que enfrentei até o presente momento. O quinto item é a rede social de apoio. Porque, independente de qual seja a batalha que você está enfrentando, é importante que você tenha pessoas que lutem com você e por você quando você não puder lutar. Graças a Deus eu tive isso em todas as minhas batalhas. No vídeo principal da semana passada, eu disse que um dos motivos pelo qual eu não morri na luta contra a fibrose pulmonar foi porque eu tinha ao meu lado uma mãe que se doou por inteira, que se dedicou ao máximo na luta pela minha sobrevivência, mesmo sabendo que provavelmente eu iria morrer. E não foi só a minha mãe não, tá? Pra falar a verdade, uma boa parte da minha família lutou pela minha sobrevivência. Mas a minha mãe foi quem lutou de forma mais incisiva porque era ela que estava do meu lado praticamente o tempo todo. E eu sou muito grato aos meus familiares por não terem desistido de mim. A minha família também foi bem importante na faculdade, porque durante o tempo que eu fiquei sem professor de apoio, a minha mãe e o meu tio se revezavam para me acompanhar nas aulas. E em casa, minha mãe e meus irmãos, na medida do possível, me ajudavam a realizar os trabalhos e estudar para as provas. Além da família, eu também contei com a ajuda de 5 anjos que Deus colocou no meu caminho para me ajudarem a superar as dificuldades e concluir a faculdade. Não irei citar o nome deles aqui porque não pedi permissão,
mas aqui vai um abraço super especial a todos eles. Saibam que eu sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim. E para fechar com chave de ouro, o sexto item que eu apresento aqui é a coragem, porque não basta só ter fé e pensar de forma positiva. Nós também precisamos sugar as mangas e ir à luta. Porque para que Deus ou qualquer outra divindade que você acredite faça parte dele, primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, somos nós que temos que dar o passo primeiro para que Deus nos dê o chão. E para isso é preciso ter coragem. Coragem é uma das coisas que não me faltou em nenhuma dessas batalhas que enfrentei. E ao contrário do que alguns pensam por aí, eu sou medroso pra caramba. Eu tenho medo de morrer, tenho medo de perder certas pessoas, enfim, tenho medo de um monte de coisas. Porém, eu enfrento os meus medos. E coragem é exatamente isso. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o seu medo. É aquela história, sabe? Eu tive medo, mas fui com medo mesmo. E se você tem medo, também vá com medo mesmo. Seja cuidadoso, seja cauteloso. Entretanto, vá com medo, porque antes ir com medo do que deixar de ir por medo. E juntas essas 6 coisas me ajudaram a perseverar e vencer todas as batalhas até aqui. Vocês poderão ter acesso ao meu TG ao primeiro link da descrição. Se gostou, compartilhem com geral. Desde já, muito obrigado pela atenção.